Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Anderson Leite, estamos juntos em mais um vídeo aqui, em mais um momento de reflexão no meu canal do YouTube. Seja sempre bem-vindo. Nós vamos hoje falar sobre a idolatria do ministério, que é um tema que também tem me preocupado muito nos tempos atuais, e eu gostaria de fazer uma reflexão até mesmo pastoralista a respeito disso. Quando nós falamos de idolatria, convém nós olharmos a etimologia da palavra. Idolatria, eidelon, ídolo, latria, adoração. Tá? Então o que é idolatria? É a adoração de um ídolo. Quando nós falamos da adoração de um ídolo, obviamente não necessita ser especificamente ali uma imagem construída por mãos humanas. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus gera idolatria. A palavra de Deus é o próprio Jesus quem vai dizer para nós, naquele momento em que ele está sendo tentado pelo diabo no deserto, em Lucas 4:8, Jesus repreende a primeira tentação dizendo: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o próprio Jesus ele foi bem incisivo: adorarás somente o Senhor teu Deus. Só Deus é digno do nosso louvor, só Deus é digno da nossa adoração. O lugar que cabe a Deus, nada mais pode ocupar. No nosso coração, o altar que cabe ao Senhor é único e exclusivo dele. Está reservado somente para ele. Como eu disse, tudo que ocupa o lugar de Deus faz ali com que a idolatria aconteça. Então nós temos um ídolo quando nós substituímos Deus por qualquer outra coisa que seja. Então isso vale para o dinheiro, isso vale para um time de futebol, isso vale para pessoas, para as mais diversas situações. E dentro da proposta de hoje nós vamos falar sobre a idolatria do ministério. Então o que é essa idolatria do ministério? Nós percebemos muitas vezes as mais diversas realidades, pessoas que tomadas pela vaidade, tomadas ali pela soberba, tem exaltado demasiadamente o cargo que ocupa, a função ali que desempenha. E isso também não deixa de ser uma grande tentação também para nós, enquanto igreja, nos tempos atuais. O ministério, ele não tem que estar à frente do Senhor. O Senhor está à frente do ministério porque, na verdade, ele está à frente de todas as coisas. Palavra ministério, tá? Nós vamos lá na língua grega, diaconia. Então, diaconia vai lembrar ali serviço, vai lembrar ali o servidor. Ministério significa serviço. Todos nós fomos chamados para servir. Então, o ministério é uma possibilidade de servir ao Senhor, é uma possibilidade de servir ao seu reino, irmãos. Então, em primeiro lugar, não é o ministério, não é o status quo, não é a função que nós desempenhamos, não são as tarefas que nós fazemos. Em primeiro lugar está o Senhor, em primeiro lugar está Deus. E repito, nada nem ninguém pode tirá-lo deste lugar. Nós somos chamados a servir ao nosso irmão, ao nosso próximo, através do ministério. Para ser mais contundente, nós somos chamados a servir o próximo através do ministério e não nos servirmos do nosso ministério. Não é próprio daquele que é conduzido pelo Espírito de Deus ali se servir de qualquer realidade. Pelo contrário, a realidade é inversa. Todos nós somos chamados a servir, a dispor a nossa vida, nos colocarmos a serviço de Deus, servindo os
irmãos. Inclusive, já que nós partimos desta primeira tentação, quando Jesus ele repreende o diabo pela palavra de Deus, dizendo: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto, não podemos nos esquecer que Jesus está com fome e ele é tentado. Jesus está com fome e ele é tentado ali a transformar pedras em pão. Deus é onipotente, Jesus é Deus. Sendo Deus, embora nós saibamos que nesse texto da tentação do deserto, as duas naturezas, a humana e a divina, elas não se confundem, não se aniquilam, não se neutralizam, Jesus ele sente fome na sua natureza humana. É enquanto homem que ele é tentado. Mas ele é Deus. Enquanto Deus, ele poderia muito bem transformar pedras em pão. Ele tem poder para isso, mas ele não faz. Ele não transforma pedras em pão. Por quê? Porque na sua situação de fome, se ele transformasse pedras em pão, ele estaria servindo a si próprio. E não é próprio de Jesus em seu ministério servir a si próprio. Ele é sempre aquele que se coloca a serviço. Diante da fome, ele foi tentado a transformar pedra em pão, mas não transformou pedra em pão. Então nós precisamos ali ter o cuidado, a vigilância para com o nosso ministério, para que nós não sejamos seduzidos, envolvidos pela vaidade, pelo ativismo, para que o ministério, para que aquilo que até mesmo de uma forma justa e legítima no ministério nós temos alcançado, que nós não permitamos que nada disso se coloque à frente do Senhor. Que possamos sempre ali, revestidos de humildade, entender que nós fomos pelo Espírito de Deus constituídos como servidores dos nossos irmãos. O ministério é um meio para nós servirmos e não para nos servirmos dele. Toda a honra e toda a glória devem ser dadas ao nosso Deus. A nós cabe o labor, a labuta e o trabalho de cada dia. Deus nos concede a sua graça para bem servi-lo. Então, vamos em frente. Espero que você tenha também gostado de mais este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, curte lá o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha ele para que nós possamos alcançar aí um número cada vez maior de pessoas e oferecer assim um alimento sólido para o povo de Deus. Espero por você. Até a próxima. Fica na paz.